A Deus, né? Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estar na sua casa e aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Quem lembra do versículo que nós lemos na ceia, irmão? Abre aí para nós. O que é mesmo? Gálatas 5, não. Gálatas 2, o que, irmão? 19 e 20, nós vamos ler o 20 agora. Gálatas, vamos ler o 20. Amém? Maldade, o relógio já caiu em 35 minutos só. Olha o que diz a palavra: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Podeis assentar, irmão. No mesmo texto, chamados para morrer, claro que é um eufemismo, né? Eu não estou dizendo que vou chamar você para morrer literal, talvez até aconteça literal, né? Mas não seja agora. Mas eu quero que você reflita um pouco mais sobre esse texto, porque existem alguns textos na Bíblia Sagrada que é fácil de você ler, difícil de fazer. E muitas vezes a gente fica lendo, e parece que isso não entra dentro de nós. Então, só para continuar o assunto assim mais rápido um pouquinho, quem não veio na ceia, né? Talvez você não teve o privilégio de vir na ceia, porque acordou no domingo com preguiça e não veio na ceia. Então, presta atenção aqui. Essa questão de que eu não vivo mais, né? Eu já não tenho mais a minha própria vida, ela remete-nos ao mesmo texto que tem em Lucas capítulo 9, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é morrer. É matar um pouquinho de você mesmo. Que na sociedade contemporânea, nossa, né, na nossa geração agora, esse texto parece que ele ficou obscuro, as pessoas não conseguem entender ele. Porque nós tiramos a palavra não e ficamos só com a questão vivo mais eu. O eu importa mais. O interessante é os meus objetivos, os meus alvos na vida, aquilo que eu desejo para a minha vida. E começo a esquecer-me que no momento que eu aceito a Cristo, eu estou dizendo a Ele que deve matar a minha natureza. Não é viver mais eu, porque eu não dá mais para viver. Porque para Deus, irmão, não importa os nossos objetivos. Pastor, como assim? Os nossos objetivos dos quais não tem projetos no reino. Que tem pessoas que acham que vir para a igreja é olhar para a riqueza, é olhar para
as maravilhas, é olhar para a prosperidade. E ele acha que isso é real. Aí ele não aceita, não consegue entender que a priori a vontade de Deus é moldar. Aí Paulo fala assim: eu quis ir para a direita e Deus me fez ir para a esquerda. Eu quis ir para a esquerda e Deus me fez ir para a direita. Eu queria que Deus tirasse e Deus não quis tirar. Não queria eu sofrer, mas Deus me levou a sofrer. Porque quando eu falo que Deus levou a Paulo, que o próprio Deus fala, eu li o texto para você aqui em Atos, que ele diz: Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer-me pelo meu nome. E essa palavra sofrer, nós não queremos ela para nós. Você sabia? É a palavra que nós não gostamos dela. Nós não temos afinidade com ela e nem queremos. Agora, irmão, tudo na vida, neste mundo, que nós queremos com Deus, nós teremos que ter uma batalha. Teremos que batalhar. É uma guerra. E essa guerra, ela é lutada em primeiro grau contra nós mesmos. Se você não aprender a lutar contra você mesmo, você nunca será um homem ou uma mulher de Deus. Se você não aprender a lutar contra você, você nunca vai ser um homem nem uma mulher de Deus. E não adianta falar: eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, sem antes aprender esta guerra, esta batalha, que ela é uma guerra permanente, diária, todo dia, porque nós todos os dias deparamos com mais eu. E queremos criar os objetivos mais eu. Tem pessoas que começam a utilizar-se do reino para mais ele. E esquece que há um objetivo principal. Primeiro, céu. Céu. Quando Deus nos chamou, propôs nos levantar as mãos e aceitar a Cristo, objetivo, ser salvo. Primeiro objetivo, ser salvo. E esse trabalhar de Deus importa nos moldar o nosso caráter para alcançarmos uma posição que logo estarei lendo aqui para vocês, que é um objetivo principal de Deus: ir matando os pouquinhos, matando o mais eu, até chegar a um ponto principal, a forma completa, a verdadeira perfeição, chama Cristo. E quando você lê a biografia de Cristo, as biografias escritas pelos discípulos, que foi João, Mateus, Marcos e Lucas não era discípulo, mas foi escrito também. Quando você vê essas 4 biografias, você se depara com Cristo, que nós estamos longe, distante de alcançar o modelo e a forma de vida que ele tinha. Mas este é o modelo, esta é a forma, e nós nos deparamos com esta guerra. Quero ser homem de Deus, quero ser mulher de Deus, então terá que aprender a não vivo mais eu. E aceitar isso. Porque quando a sua natureza quiser viver, ou quiser passar por cima, você vai ter que olhar e falar: não posso, não devo, não quero, não aceito. Por quê? Porque é a minha, e a minha não me importa. O que importa é a natureza do Senhor. É a vontade do Senhor. Você encontra isso nas biografias. Quer ver como, irmão? Vou mostrar para vocês. O tanto que é difícil. A igreja precisa ouvir isso. Enquanto os fariseus os sacerdotes, os escribas, né, gostavam de estar entre os santos, Jesus gostava de estar entre os bêbados, os comelões.
os impuros, os sujos, aqueles que não prestavam para a sociedade. Enquanto os sacerdotes gostavam de estar entre aqueles que tinham dinheiro, Jesus gostava de estar entre os pobres, comer com eles, sentar com eles, multiplicar o pão para eles. Enquanto os sacerdotes queriam jogar pedra na mulher adúltera, Jesus estava olhando e falando: eu não te condeno, eu te perdoo. Qual seria a nossa atitude hoje? Então, para alcançar um certo patamar cristão, que é o modelo é Cristo, nós vamos matando. A realidade é essa, fazendo o quê? Matando a nossa natureza a cada dia. Aí nós ficamos ali, vivo não mais eu não vivo mais. Por quê? Porque já fui crucificado com Cristo na cruz do Calvário. O dia que Jesus morreu e eu aceitei a essa morte, eu morri nesse dia. Eu morri neste dia. E a partir daí, estou sendo ressuscitado a cada dia um Cristo em minha vida. Um modelo novo, um novo jeito de viver. Uma nova vida, que não é fácil. Porque ao matar a velha natureza, nós não a matamos no sentido de destruir definitivo. Nós a abafamos. Vem Jesus e pisa em cima dela. E nos deparamos de uma certa maneira, querendo tirar Jesus de cima da natureza, para que de manhã ressuscite o velho homem. Mas hoje eu quero que você entenda, que quando Jesus diz não, ou quando você quer, Jesus diz não, ou quando você elabora, Jesus diz não, ou quando você imagina, Jesus diz não, e você fala: mas não acontece, eu preferia que acontecesse, mas não acontece. Tem muitos crentes frustrados com pregações, com profecias, que não acontece porque eles estão pautados nessa questão de coach, nessa questão de positivismo. Isso não acontece. A vida real é outra, a vida real é uma batalha, a vida real é uma guerra, a vida real é uma briga todo dia. E as pessoas pensam: mas por que fulano aparece na internet, na televisão, me diz que a vida dele é uma bênção? Só ele sabe, mas ele não conta a verdade, ele não fala o que ele passa, só fala o que é bonito, e não é bonito como pensa, porque a mesma vida que você tem para ir para o céu, todos quanto querem ir para lá, padecem as mesmas guerras. Só que ninguém posta, né? Ninguém posta um vídeo lá e fala: hoje eu pequei contra Deus, mais uma vez. Já vem alguém postar isso? Hoje eu fui derrotado, o diabo me jogou na lona mais uma vez. Hoje eu orei e Deus não me respondeu. Tem um mês que eu estou orando e Deus está dizendo não. Já viu alguém postar isso? Só benção, benção. É conversa furada para boi dormir, irmão. A guerra é: você quer, Deus diz não. Você diz tira, Deus diz não tiro. Você diz Senhor faça, Ele diz não faço. Aí você pergunta por que, Deus está dizendo: eu vou pisando na sua natureza, mas vou te abençoando também em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque olha para a sua vida, você é abençoado por Deus, você é abençoado pelo Senhor, a mão do Senhor tem acampado ao seu derredor, mas mesmo assim, no meio da bênção de Deus, na caminhada, Deus vai moldando e tirando o mais eu, e deixando só o Cristo vivo. Vamos ler a palavra de Deus? Filipenses 2,7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Coloca aí, meu filho, 2, verso 7. Diz o que, irmão? Mas aniquilou, ou esvaziou. Está falando de Jesus. Mas esvaziou de si mesmo, tirou tudo de dentro de si. Sabe por quê, irmão? Jesus sentado no trono, rei, governador de todo o universo, filho do Criador, do dono de tudo, sentado no seu trono de governo, e de repente ele tem que se esvaziar de tudo isso, tirar toda essa majestade e tornar-se servo.
É isso que Ele faz conosco. Porque quando aceitamos a Cristo, nós queremos holofote. E Deus está dizendo, eu quero te fazer um holofote. Sabe o que é, irmão? Eu quero que as pessoas brilhem em mim. Jesus está dizendo, não, eu quero que você brilhe nas pessoas. A realidade é que nossa vida tem que tirar o eu para que o Cristo apareça. E esse Cristo dá esse modelo, esvazie-se de si mesmo e toma forma de servo. Servo de todos. Porque para Jesus fazer-se semelhante a homem, irmãos, era a pior de todas as situações. Deixar toda a sua glória e se tornar um barro, um monte de barro, aceitar isso aqui, mas aniquilou a si mesmo, aniquilar a si próprio, abaixar, tirar, esvaziar de si mesmo, para fazer aquilo que é a vontade do Todo-Poderoso Senhor Deus. Amém, irmão? Eu quero continuar nesse mesmo texto, Filipenses 2,8, põe o 8, meu filho. Olha o que ele diz. E achando forma de homem, humilhou a si mesmo. Irmão, os outros humilhar a gente já dói. Imagine você ter que humilhar você mesmo. Já viu aquela hora que você não quer aceitar? Já viu aquela hora que você não quer aceitar aquilo? Parece que quando vem você diz, eu não quero, mas você tem que aprender a dizer sim. Eu vou aceitar isso. Eu vou descer. Eu vou aceitar, deixar-me ser humilhado. Irmãos, deixar ser humilhado. O que é deixar ser humilhado, irmão? Quando os soldados encontrou com Jesus no Getsemane, Pedro saca da sua espada, corta a orelha do náufrago. Ele diz, Pedro, não é assim. Porque se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos aqui. E meu pai enviaria agora e nada me aconteceria. Não precisaria chamar nem legiões de anjos, né? Bastaria, caía todo mundo no chão. Mas ali ele está dizendo, eu humilho a mim mesmo, para que muitos sejam exaltados. Aí o crente entende que Jesus foi para a cruz e foi humilhado e que agora ele vai ser exaltado. Você vai ser exaltado lá. Lá. Você não chegou na casa ainda não, irmão. Nós não chegamos no reino. Nós estamos indo para lá. Quando a Bíblia diz que nós sentaremos no trono para julgar as nações, as pessoas acham que já está no trono. Não, nós estamos indo para lá cada dia, mas até chegar lá, nós vamos humilhando, matando-nos, descendo-nos, aceitando e recuando, para que o Senhor brilhe em nossa vida. É fácil? É fácil? Não. Não é fácil. E não estou aqui dizendo também que é fácil. Eu estou dizendo que nós devemos fazer isso aqui, irmão, olha. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Nós devemos fazer isso aqui, ó. A palavra sujeitai-vos é humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus. Sabe o que é, irmão? É dobrar o joelho e dizer, Deus, contudo, faça a sua vontade. Jesus no Getsemane, ora a primeira vez, Senhor, se for possível, passa o cálice. Ora a segunda vez, volta lá, os discípulos dormindo, ele volta lá e ora a segunda vez. Ora a terceira vez, e na terceira vez ele diz, Senhor, se for possível. Mas caso não seja possível, faça a sua vontade. Olhe para mim, irmão. Ele sabia aonde ele estava indo e o que aconteceria com ele. Mas, contudo, aquilo era a vontade de Deus. Tem hora que você está sofrendo, mas você tem que orar dessa forma. Reclinar debaixo da potente mão de Deus e dizer, Senhor, se for possível, passa.
caso não seja possível, faça a tua vontade. Quando Deus quer operar, não adianta ficar tentando tirar a cabeça ou sair. Não vai dar certo. Não adianta ficar de uma forma ou de outra. Não vai dar certo, irmão. Quando Deus nos pega no laço, você tem obrigação de descer a cabeça e dizer: Senhor, faça a sua vontade. Nós queremos aceitar isso? Não. E você vê isso de várias maneiras. Olhe para mim, irmão. Quando você tem a natureza que não é de Jesus, Jesus vai amassando ela, vai pisando, e usa detalhes tão pequenos. Não precisa mandar um anjo com chicote, né? Não precisa mandar. Antigamente tinha uns pregadores que falavam: eu vejo que chegou um anjo com chicote de fogo aqui na igreja. Para quê, irmão? Chicote de fogo aqui não vai funcionar com ninguém. Não vai resolver nada aqui. O que vai resolver aqui é a chicote de fogo não resolve, mas essa aqui resolve. Não precisa de Deus mandar anjo nenhum. Não precisa. Basta apenas Ele dizer: olha, vai acontecer. Eu quero. Vai fazer. Desce a cabeça e reconheça que nós não somos nada. Que nós não somos nada. Desce a cabeça e fala: Senhor, contudo faça a tua. Olha para mim, irmão. O que nós devemos resistir? Olha aqui para mim, irmão. Você está dormindo? Ó? O que nós devemos resistir? Quem? Por que nós aceitamos o diabo e resistimos a Deus? O diabo oferece o pecado, nós vapo. Deus fala não, nós falamos: não aceito o seu não, eu quero um sim. Mas Deus está dizendo não, aí nós resistimos a Deus e aceitamos o diabo. Apegamos a Ele, permitimos Ele nos usar. Olhe para mim, irmão, coloque uma cerca no seu quintal espiritual. E quando você perceber que o diabo está pulando a cerca, você olha para ele e fala: daí para fora, para dentro nada. Coloque uma base. O que é um limite, irmão? É quando você se pega olhando algo que Deus não queria, e você vai olhar e você fala: peraí. Coloque uma cerca. Resista-o. Quando é que ele foge? Quando nós... A resistência não é fácil. Sabe por quê, irmão? Porque resistência é quando você está em contra-ataque direto, e mesmo em contra-ataque direto, você consegue permanecer de pé resistindo, dizendo: não. Parece que aquilo não sai da sua mente o tempo todo, é flecha, é dardos inflamados do maligno, e você está dizendo: não. Ele só vai fugir quando for resistido. Enquanto ele for aceito, ele não foge. Então a regra é: eu humilho debaixo da potente mão de Deus e resisto o pecado. Fazendo isso, a minha natureza vai sendo moldada, trabalhada, para chegar a um estado. Filipenses 3:12, irmão. Quem tem Bíblia aí abre. Filipenses capítulo 3, verso de número 12. Amém? Olha lá, irmãos. Não que já tenha alcançado ou que seja... Vamos junto, irmão? Não que já tenha alcançado ou que seja... Mas eu prossigo para alcançar. Deus me chamou para isso. Não alcancei ainda, mas eu vou persistir, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu não vou parar, não vou desistir. Não que eu tenha alcançado. Olhe para mim, irmão, ninguém alcançou a perfeição, mas vamos caminhando. Cada dia,
cada momento, um pouquinho, mais um pouquinho, eu vou caminhando. Para onde? Para alcançar a perfeição, alcançar o propósito, alcançar aquilo que Deus me chamou para ser. Quer ver como continua, irmão? 3,13. Põe o 13. Mas, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja... Vamos ler, irmão? Quanto a mim, não julgo... Vamos? Não. Irmãos, olha. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja... Mais uma coisa... Esquece as coisas que ficou para... Olha para mim, irmão. Para de ficar lembrando daquilo que passou, rapaz. Nós estamos olhando para frente. Olha aqui. Caiu. Levanta. Levanta. Ah, não, repetiu. Levanta, rapaz. Para de olhar para trás. Nós estamos caminhando para a perfeição. E há momentos que nós vamos tropeçar. Mas vamos ficar onde caímos? Não. Nós vamos olhar para frente. O que nós queremos está para frente, em nome de Jesus. Tem pessoas que desistem antes de alcançar. Paulo está dizendo, eu não alcancei. Mas eu não fico olhando para o passado. Deus está nos conduzindo para um caminho para alcançar aquilo que Ele tem para a nossa vida. E para chegar lá, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que não vivo mais eu. Quando você conseguir colocar isso na sua mente, que alcançar o coração, não vivo mais eu. Quem vive? Cristo. Quem deve brilhar? Quem deve ser visto? Porque não vivo mais. Quando eu não vivo mais, Deus vive em mim. Olhe para mim, irmão. Evangelho de João 3,30. Importante que o texto lá está no sentido de visibilidade. Importante que ele continue na fama, crescendo no que ele está fazendo. E eu, João, que já estou terminando o ministério, vou diminuindo e apagando até que o dele, cresça, brilhe mais e o meu vai se ofuscando. Mas o texto se aplica a nós. Quando eu quero ser servo de Deus, ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, quem é que brilha? Quem é que brilha? Não, você está mudo? Quem é que brilha? Olhe para você mesmo, irmão. Para de ficar olhando o que você está fazendo errado. Olha aqui. Quem é que brilha? Quem é que deve brilhar, irmão? Quando você faz as coisas, quem deve ser exaltado? Quando você está orando, quem deve ser exaltado? Quando você está falando com Deus, quem é exaltado? E por que nós queremos nós? Quem deve ser visto é Ele. Quem deve ser glorificado é Ele. Nós não devemos. Então, o que importa? Que nós morremos. O eu morra. Não vivo mais eu, mas Ele será visto em mim. A glória dEle. O poder dEle, a misericórdia dEle. E por que eu quero tanto brilhar, irmão? Tem pessoas que não chegam em determinado lugar porque ele quer ser reconhecido. O que importa é que Jesus seja reconhecido. Não importa que você seja reconhecido. Até porque reconhecimento na terra não tem nenhum valor. Não significa nada. Quer ser reconhecido? Deixa Jesus brilhar na sua vida. Agora eu vou ler um versículo chave, irmão. Jó 42, verso 5. Coloca aí, meu filho. Jó 42, verso 5. Vamos ler comigo? Com o ouvir dos meus, mas o mais pode ser substituído no entanto. No entanto, agora te veio os meus. O que Jó passou? Jó sofreu, irmão? Quando você lê lá, você não entende, né? Jó sofreu ferida do couro cabeludo à sola dos pés.
E a ferida dele brotava água. Já viu aquela ferida que você olha, ela dá uma bolha e depois estoura e fica coçando o lugar? Jó sofreu essas polêmicas do cabelo aos pés. Era tanto que ele jogava cinza e coçava com caco. Jogava cinza para ressecar, porque estava muito molhado por causa da água que escorria do seu corpo, e coçava. E as pessoas que chegavam perto dele sentiam nojo. E a Bíblia não fala quantos anos ele ficou assim. Mas ele diz o seguinte: antigamente, antes do sofrimento, eu ouvia falar. Mas agora, os meus, deixa eu te explicar algo para a sua vida. Volta no texto Gálatas 2:20, irmão. Quando você morre, que Cristo vive. Presta atenção. Quando você morre, que Cristo vive em você. Você sabe quando Deus fala. Você sabe quando Deus chegou no ambiente. Você sabe quando a sua vida está indo errada. Você tem discernimento das coisas que acontecem perto de você. Porque não é você. É Jesus. É o Cristo vivo. Você tem discernimento, você ouve a voz e você sabe que é a voz de Deus. Quando você está num determinado lugar, você sabe se Deus está ali. Porque não é você que está ali. Cristo está ali. Então, quando você conhece, está próximo. Quando o seu eu morre, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, começa a ter discernimento espiritual, irmão. Então, quanto mais morre o eu, mais a glória de Cristo vai sendo revelada na nossa vida. Olhe para mim, irmão. Quando Jesus diz assim, olha, se vós, capítulo 15 do livro de João, se vós estiveres em mim, do Evangelho, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em, pedireis tudo o que? E será? Quando você vai orar, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, quem é que está falando com o Pai? Quem? O Pai responde Jesus? Houve alguma oração que Jesus fez na terra que Deus não respondeu? Não teve nenhuma oração. Quando vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, se eu dobrar o joelho e orar, Deus responde. Porque Deus não está olhando para você. Porque se olhasse para você ou para mim, não teria nenhuma resposta. Porque não somos nada e nem merecemos nada. Mas quando Deus olha para nós, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Deus olha e vê Cristo. E quando Deus vê Cristo, Deus responde a oração, porque Ele é perfeito e santo, e nele não achou nenhum defeito. E não achando defeito, então Ele está em nós e a sua palavra habita em nós. E quando se ora, Cristo ora. E quando Ele ora, Deus responde. E muitas pessoas querem ser ouvido e respondido por Deus, mas não conhecem a forma. Se você vai orar e continua vivendo mais eu, Deus não te responde essa oração, porque Ele ainda está matando o seu eu. Quando mais eu morre e ressuscita vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, aí você pergunta como? Olha, coloca o versículo 19, meu filho. Porque eu pela lei estou para viver para... Já fui morto, agora eu vou viver só para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em... E a minha vida agora, que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Eu não tenho mais vida. A vida que tenho, ela tem um dono. Você se torna só a casca. Os seus objetivos é o de Deus. A sua vontade é a de Deus. Os seus motivos para viver é o de Deus. Os seus objetivos, tanto físico como espiritual, é o de Deus.
a sua vida se torna uma questão só para Deus, você não tem mais motivo para viver. A sua vontade é fazer aquilo para o qual Deus te chamou para fazer. Quando isso acontece, irmão, não importa mais a nossa vida, mas sim a vida de Cristo. Amém, irmão? Amém? E quando isso acontece, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem problemas, não tem nada que nos atinge. Porque nós não temos objetivo para isso. Nós sabemos que o Pai continua guardando os seus filhos. Amém? Nós sabemos que o Pai vai continuar guardando os seus filhos. Quando vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos colocar de pé? Vamos orar. E agora você pode colocar a mão no seu coração. Você vai ter coragem de colocar a mão no seu coração? Agora você pode dizer: Senhor, continua matando o eu. Você tem coragem de fazer isso, irmão? Você tem coragem de falar: Senhor, continua matando o eu e deixa a sua glória brilhar em minha vida. Eu não quero ser visto, eu quero que Cristo seja visto na minha vida. Eu não quero que as pessoas me reconheçam, eu quero que as pessoas reconheçam Cristo na minha vida. Eu não quero que as pessoas me olhem e vejam em mim alguma coisa, não. Eu quero que as pessoas vejam Cristo e o que Ele faz. Então coloque a mão no coração, se tem coração e se tem vontade. Senhor Deus, eu quero que o Senhor continue, Senhor, elevando a nossa vida, matando eu, para que o Cristo que habita em nós possa aparecer no nosso rosto e na nossa vida. E que as nossas ações na terra, Senhor, surte, ó Pai, influência, que podemos influenciar pelas ações de Cristo em nossa vida. E aonde nós chegarmos, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, na nossa vida, como vaso, como servo, como uma pessoa que é para Ti, que vive para o Senhor. Deus, usa-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo. Ó Pai, faça de nós vasos, instrumentos usados pelo Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus.